Após empate no Campeonato Brasileiro, o Inter foca agora na disputa do jogo de ida da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, dia 29 de julho, o Inter empatou por 1-1 com o Flamengo em duelo da 21ª rodada do Brasileirão, a segunda do retorno nacional. O duelo contou com gol de Vitinho para a equipe de Paulo Pesolano. O atacante marcou no primeiro tempo em bonito chute de perna canhota, aproveitando o rebote de defesa de Rossi após finalização de Carboneiro. No segundo tempo, os cariocas chegaram ao empate, mas o Inter teve uma atuação que foi consenso de todos, elogiada pela aplicação do time, a solidez defensiva, sua intensidade também nos momentos de marcação, além das chances criadas, sobretudo, no primeiro tempo. O ponto somado foi o primeiro deste retorno e serve agora, é claro, de expectativa para mais uma boa atuação diante do Corinthians no final de semana. Diante dos paulistas, o duelo está previsto para este domingo, dia 2 de agosto, às 19h30, também no Beira-Rio, e toda a torcida colorada já pode garantir presença no confronto, check-in liberado, lembrando que desde o início do segundo semestre, sócios e sócias carteira vermelha podem emprestar o seu acesso para um convidado substituto diferente por jogo, portanto, se você é associado a essa modalidade e não poderá estar no Beira-Rio, empreste seu acesso, faça check-in e empreste seu acesso para um convidado substituto. A única exigência é que esse convidado tenha biometria facial cadastrada no Mundo Colorado, de resto, você pode escolher quem bem entender para ceder o acesso diante do Corinthians. Ingresso também à venda para sócios e sócias, lembrando que sócios e sócias, carteira vermelha, que no caso de check-in, mas também os sócios e sócias campeão do mundo, nada vai nos separar, e a modalidade parque ingresso, estes que garantiram ingresso para os últimos 2 jogos contra Cruzeiro e também contra Flamengo, têm direito a acesso gratuito contra o Corinthians, enquanto o carteira vermelha que fez check-in para o jogo contra o Flamengo tem direito a uma entrada gratuita de acompanhante para o duelo deste domingo. Mais informações sobre as promoções você encontra no site do Inter. Fato é que domingo é dia de Beira-Rio, todos ao gigante, em busca da vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece já na próxima quinta-feira, na Neoquímica Arena, portanto são 90 minutos decisivos na nossa casa, após o Corinthians na quinta. O próximo compromisso, no domingo da outra semana, será o Palmeiras, mas sobre esse jogo a gente traz mais informações no boletim da próxima semana. Com a torcida colorada, o celeiro de Ases conquistou a vaga para a decisão da primeira final da Copa do Brasil Sub-15. O Colorado superou o Vitória nas quartas de final e o Ceará na semifinal e garantiu seu lugar entre as 2 melhores equipes da competição. Na final, o Inter enfrenta o Palmeiras às 3 horas neste sábado na Granja Comarim, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, no centro de treinamentos da seleção brasileira. Com os jogos sediados na Granja Comarim, em Teresópolis, o Inter superou o Vitória na terça-feira em jogo válido pelas quartas de final. A partida terminou 3-1 para o Colorado, com gols de Azaf, Kelvin Araújo e Casey Chael. Na quinta-feira, o Internacional carimbou sua vaga na final ao golear o Ceará por 5-0. Kaique, Azaf, Kelvin Araújo, Paulo Ricardo e Gustavo Ebert anotaram os gols da vitória que garantiram o Clube do Povo na decisão. Carlos Noval, diretor executivo do celeiro de Ases, falou sobre a categoria Sub-15 no Intercast. Confira o trecho da entrevista que está no canal do YouTube Colorado. Cara, assim, o 15 é uma categoria muito sensível, né? É o que você falou, a gente sai de uma categoria de iniciação, onde, ao meu ver, a gente não tem que se cobrar um resultado ali. Ali realmente é para desenvolver atleta, parte mais lúdica, mais analítica, onde os meninos têm que aprimorar os fundamentos. Já quando passa para o Sub-15, já começa a ter enfrentamentos melhores, né, que já começam os brasileiros, começam a Copa do Brasil, começam um nível mais nacional. Então tem que ter um olhar mais apurado ali para a categoria. O que eu encontrei ali no Inter, na categoria Sub-15, talvez seja a categoria mais equilibrada que o Inter tem hoje. Né? Mas eu não falo de equilibrado assim de talentos maravilhosos, não. Tem jogadores com bastante potencial, mas como você falou, são Sub-15 ainda, tem muito a se desenvolver nos atletas ainda. Mas é uma equipe muito equilibrada, tanto assim você tem uma linha de sucessão, você tem um time que é o titular, né, e mais um time que é o... Eu não chamo de time titular e reserva, para mim são todos titulares, mas são muito equilibrados. Então, você vê que nos treinos, a equipe de reserva, no caso, dá muito trabalho para a equipe principal. Então, são jogadores que, se saírem dali, machucou um, entra o outro e não vai mudar em nada. Então, para mim, é uma equipe muito, muito, muito homogênea, muito equilibrada. E o Douglas está fazendo um belo trabalho ali. O treinador está fazendo um belo trabalho, a comissão realmente é uma comissão muito boa. E a gente está muito satisfeito com esse trabalho deles. Tanto que está aí com 4, 5 jogadores na seleção brasileira, sendo colocados o tempo inteiro.
né? Mas, assim, foram convocados, bacana, a gente fica muito feliz, mas isso não quer dizer que seja o passaporte para ele já estar passando para sub-17, sub-20 e a carreira dele esteja consolidada. Existe muita coisa nesse processo para se fazer, de maturação de jogador, de preenchimento, de mental, que eu acho que para mim hoje a parte mental hoje no futebol é fundamental para qualquer competitividade, para você ter uma equipe competitiva, você tem que estar com a parte mental muito aflorada. Então isso que a gente tenta passar hoje, né? E sem demagogia aqui, não querendo... A gente pensa muito no DNA do clube, entendeu? Das características que o clube tem. Então a gente respeita muito isso e a gente quer que a gente dê uma pitada também do que a gente tem o conhecimento para agregar mais ainda nessa parte do Inter. As gurias coloradas já estão em São Paulo para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. A equipe embarcou nesta sexta-feira para o jogo que acontece no domingo, às 11 horas, contra o Palmeiras, na Arena Barueri. E o Inter vem embalado de 2 vitórias consecutivas depois da intertemporada. A primeira sobre o Curitiba, pela Copa do Brasil, e sobre o Fluminense, pelo Brasileirão. Na competição nacional, as gurias coloradas ocupam a 5ª posição com 23 pontos e buscam confirmar a classificação para a próxima fase nas últimas 4 rodadas do campeonato. E o Inter volta a contar com a volante Mica já recuperada de lesão, mas a Cátia está suspensa e a Solly James trata de um desconforto muscular. Quando a gente veio agora, teve a parada e a gente teve um resultado que a gente não quis, assim, para nós foi muito fora da nossa curva, que foi o jogo com o Flamengo. O jogo com o Flamengo a gente tinha uma expectativa grande de fazer ponto aqui, entendeu? De ganhar. Não aconteceu porque o Flamengo é uma boa equipe também e porque o campeonato é muito equilibrado. A gente elencou pelo menos 6 pontos, a gente fez 3 agora, precisa pelo menos mais 3. Mas como é um campeonato muito equilibrado e a gente também tem muita confiança na gente, nós queremos... vai pegar Corinthians, vai pegar Palmeiras, vai pegar Ferroviário, eles também vão pegar a gente. Então, a gente também tem uma perspectiva de fazer bons jogos e com os bons jogos fazer pontos. Outro destaque do elenco profissional é a Copa do Brasil Feminina. A CBF alterou as datas bases da 5ª fase da competição e os jogos que estavam previstos para os dias 5 e 19 de agosto, agora os confrontos de ida e volta passam a ter como base os dias 15 e 22 de outubro. E no Sub-20, as gurias conquistaram o bicampeonato do gauchão da categoria. A equipe encerrou a campanha invicta, com 7 vitórias e 1 empate nos 8 jogos disputados, e o ataque colorado marcou 52 gols, enquanto a defesa sofreu apenas 2. A Sara Coelho foi a principal artilheira da competição, com 8 gols. E no Sub-17, as gurias coloradas entram em campo nesse sábado, às 3 horas, contra a equipe do Santo André, no CT Futivida pela disputa das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. As gurias empataram o primeiro jogo no placar de 1-1, então uma vitória simples já basta para garantir vaga na semifinal do campeonato. E se tu tá gostando de acompanhar todos os bastidores do Clube do Povo, não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E já aproveita e garante a tua camisa Away de 2026 aqui em cima.